no seu versículo de número 14 a 15. Romanos capítulo 10, versículo 14 a 15. Está-se escrito: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso são os pés dos que anunciam coisas boas. Palavra do Senhor. A igreja pode retomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Quero externar a minha gratidão a Deus pelo fôlego de vida, pela oportunidade que me concede de estar aqui. Agradecer também por como Ele tem sido comigo a cada instante da minha vida. Também sou grato a Deus pela vida do meu pai espiritual e pai do ministério, reverendo Ananias Alberto, um pai que tem sido uma bênção para a minha vida e para a minha casa. Sou mesmo muito grato pela vida deste grande homem, na qual Deus me deu o privilégio, a oportunidade de cruzar no caminho dele. Sou grato a Deus pela vida da minha esposa, tem sido uma grande companheira, uma grande ajudadora na minha caminhada com o Senhor. Sou grato também a Deus por me dar companheiros de luta, companheiros do ministério. Estou a falar especificamente do evangelista Capelua e também do cooperador Mateus Ernesto. Na verdade, tem sido uma muleta para mim, para a minha vida. E eu louvo muito a Deus pela vida desses grandes servos do Senhor. Também estou grato a Deus pela presença da igreja aqui neste lugar. Estou grato a Deus também, especialmente pelo convite que me foi posto, ou que me foi feito, pela liderança do setor de evangelismo e missões, na pessoa do cooperador Lino Ernesto. Muito obrigado por este convite. Na verdade, o Senhor é que te colocou no coração deste setor para que pudéssemos dissertar neste tema, porque é um tema muito profundo, na qual é uma das necessidades nos dias de hoje da nossa igreja no geral, não só a igreja a nível da Huila, mas a nível de Angola e não só. Aleluia. Amados no Senhor Jesus, ontem tivemos aqui o anjo da igreja, na qual falou-nos muita coisa boa. Na verdade, quando o pai é o primeiro a dar o pontapé de saída, parece que a bola vem com muito peso para aqueles que estão a vir depois do pai. E na verdade temos um grande homem de Deus, um grande profeta de Deus, na qual tem sido um grande mestre também para conosco. E ontem falou de muita coisa boa, muita coisa na qual só nos resta pôr em prática. Na verdade, hoje também estaremos aqui apenas para dar continuidade, não é naquilo que já foi pontapé de saída. Nós estamos diante do tema. Qual é o tema, amada igreja? Há quem ainda tem dúvida. Se você tem dúvida, o teu irmão que está à tua direita ou que está à tua esquerda vai lhe fazer recordar ou vai lhe ajudar. Você pode falar no teu irmão o tema. O teu irmão está com dúvida porque você também não está a lhe transmitir bem. Fala com ousadia, com coragem. Qual é o tema? Como ouvirão se não há quem pregue? Na verdade, é uma pergunta muito pertinente este tema. Este tema, na verdade, aponta para um problema
que nos dias de hoje a igreja está vivenciando. Este tema, só mesmo a palavra como ela é um advérbio de modo. A palavra como, na verdade, como advérbio de modo, ela subjetivamente está a mostrar o que é forma. Como, por outras palavras, forma ou método. Qual é o método? Qual é a forma? Como ouvirão se não há quem pregue? Na verdade, quando vem esta pergunta, na verdade, começa através do versículo de número 13. O versículo de número 13 começa a dizer que todos quanto invocarem o nome do Senhor Jesus serão salvos. Este versículo começa a mostrar que é a vontade de Deus que todo homem seja salvo. É a vontade de Deus que toda a humanidade venha à salvação, porque o mesmo Deus, mostrando este desejo de que vê a humanidade salva, Deus também começa a mostrar que a única forma, o único meio de que a humanidade venha a ser salva é por meio do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, Atos, no seu capítulo de número 4, no seu versículo de número 12, começa a nos esclarecer que em nenhum outro nome debaixo da terra a humanidade ou o homem pode ser salvo se não ser pelo nome do Senhor Jesus. Somente por meio de Jesus a humanidade pode ser salva. Somente por meio de Jesus a humanidade pode ser resgatada. Somente por meio do Senhor Jesus a humanidade pode realmente beneficiar de uma transformação. Porque tudo que o homem precisa está em Jesus. Em Jesus tem a salvação, em Jesus tem a cura, em Jesus tem a libertação, em Jesus tem a transformação. Em Jesus Cristo de Nazaré tem o que o homem precisa. Por isso, como invocarão se não há se não há quem pregue? Na verdade, aqui começa a nos mostrar, primeira coisa, começa a nos mostrar que os ouvidos das pessoas estão dispostos para ouvir. Os ouvidos das pessoas estão dispostos para receber uma pregação. Os ouvidos das pessoas estão dispostas a qualquer instante ouvir a pregação. Por exemplo, não existe uma pessoa na face da terra que não tem uma necessidade espiritual dentro dela. Não importa se essa pessoa tem poderes econômicos, poderes financeiros, não importa o nível social ou a idade desta pessoa. Toda pessoa precisa do seu Criador. Toda pessoa tem a necessidade espiritual. E quando vamos dizer como ouvirão se não há quem pregue, quer dizer o quê? As pessoas estão dispostas para ouvir, porém não temos pessoas disponíveis para fazer ouvir a pregação. Não temos pessoas disponíveis para pregar o Evangelho. Quando nós estamos a falar como ouvirão se não há quem pregue, a palavra pregue aqui denota ao Evangelho. E o Paulo começa a nos dizer em Romanos, no seu capítulo de número 1, versículo de número 17, que não me envergonharei do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No Evangelho nós encontramos, ou seja, o próprio Evangelho é o poder de Deus. Nós que somos ganhados por Ele, nós que fomos alcançados por Ele, nós que fomos resgatados das trevas para a luz, nós carregamos um poder. E este poder chama-se Evangelho. Este poder que está na minha e na tua vida, ela não pode estar estática, ou não pode estar estático. O poder que está na
na nossa vida é para ser compartilhado. O problema é que nós não estamos disponíveis para compartilhar este poder. Nós não estamos disponíveis para compartilhar este evangelho. Algumas pessoas apresentam desculpa de que falta de coragem. Ah não, eu não tenho coragem de poder falar alguma coisa. Ah não, eu não consigo estar em frente de alguém para poder testemunhar do evangelho. Mas na verdade, algumas pessoas também, o que eles demonstram? Demonstram falta de sacrifício para com aquelas pessoas que ele mais ama. Nós não queremos nos sacrificar em favor daqueles que nos são chegados. Quando nós estamos a dizer o tema como virão se não há quem prega, nós aqui começamos a entender o que? Existem coisas que é para orar, mas existem coisas que é para ser empregada. Muitas das vezes o nosso primo está no alcoolismo, a nossa tia está na prostituição. Nós dissemos não, eu já orei por ela, já orei por ele 2, 3 anos, mas até agora não há nenhuma mudança. O meu irmão, já orei por ele, mas até agora não há uma mudança. Irmão, nós não podemos trocar as prioridades. Existem coisas que são para orar, mas existem coisas que são para serem pregadas. O evangelho é para ser pregado, o evangelho é para ser compartilhado, o evangelho não é para ser guardado. Muitas das vezes nós guardamos o poder de Deus na nossa vida. Poder de Deus. O evangelho é o poder. Sabe, irmão? Nesses últimos dias, o mundo está a deparar-se com a situação do coronavírus. Existe também uma doença que até agora supostamente disse que não tem ainda cura, que é a SIDA. Imagina que Deus te deu a capacidade de ter a cura do coronavírus ou mesmo do SIDA. Mas os teus irmãos que têm SIDA, têm coronavírus, estão ao teu lado, teus vizinhos que têm essa patologia, estão ao teu lado, você tem a cura, mas não queres compartilhar. O que acontece é que nós não entendemos a profundidade do evangelho. O que acontece é que nós não percebemos qual benefício o evangelho pode trazer na vida de uma família, na vida de uma sociedade. Sabe? A polícia pode fazer o trabalho de policiamento, a polícia pode prender gatuno, mas a polícia nunca vai mudar um gatuno. A polícia nunca vai mudar uma pessoa que está constantemente a roubar. Existem pessoas que estão com problemas psicológicos, mas a psicologia nunca vai trazer solução. O que vai trazer solução para um gatuno é o evangelho. O que vai trazer solução para uma prostituta é o evangelho. O que vai trazer solução para alguém que quer se matar é o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se nós entender que carregamos um poder conosco, a vergonha vai sair. Se nós entender que carregamos um poder conosco, a vergonha vai ter que bater em retirada. Como é que você tem compartilhado o evangelho? Como? Às vezes, a forma em que nós compartilhamos nos mostra que nós não levamos com muita seriedade. Às vezes compartilhamos como se fosse mais um dia. Sabe, irmãos, todos os dias que eu tenho a oportunidade de pregar, eu procuro pregar como se fosse meu último dia. Por essa razão, não procuro pregar para ter glória a Deus, palma. Se enquanto eu estiver a pregar, você dá glória a Deus, amém. Se você bater palma, amém. Anteriormente eu já vivia assim. Porque quando não batia a palma, eu pensava que não preguei quase nada. Mas hoje eu não penso assim. Porque eu entendo que em mim há um grande poder que eu devo usar. Às vezes nós temos
temos a oportunidade de transmitir o Evangelho, seja no púlpito ou fora do púlpito, mas nós negligenciamos. Pensamos que é mais um momento qualquer, um momento de diversão, um momento para aparecer. O Evangelho deve ser pregado com responsabilidade. O Evangelho deve ser pregado com uma seriedade. Por isso, até o momento, as mesmas pessoas que estão sempre a ouvir, se nós não pregarmos com responsabilidade, os mesmos vão pensar que o evangelismo é mesmo assim. O cristianismo é mesmo assim. Aleluia! Você e eu fomos chamados para ganhar almas. Eu repito, você e eu fomos chamados para ganhar almas. Deus é um Deus que se importa tanto com a alma. Deus fez os céus e a terra. Sabe, irmão? Mas o que fez o próprio Filho de Deus vir na terra é as almas. Tudo que nós encontramos neste mundo, vamos deixar. Outro sim, o mundo vai ser destruído. Mas Deus se importa mais com a alma da pessoa. Qual é o valor que nós temos para com uma alma? Qual é o valor de uma alma que tem para contigo? Uma alma vale quanto para ti? Para Deus valeu a vida do seu filho. E para você? Muitas das vezes nós negligenciamos este momento. Sabe, irmão? Eu quando olho, ontem quando cheguei aqui, vi a igreja, fiquei muito triste. Estamos a falar de um tema de missões. De missões. Olha ainda para trás, irmão. Olha ainda para trás. Os lugares. Missões. Sabe, irmão? Eu fico a me perguntar se nós deveremos, se trazessem aqui um tema libertação financeira, essa igreja deverá estar cheia. Libertação da família deverá estar cheia. Às vezes você se importa em convidar mais pessoas quando fala para libertação financeira. Sabias que o Kwanza no céu não vai valer? Sabias que o dólar no céu não vai valer? Sabias que o que você hoje dá muito valor, no céu nem terá valor? Sabe, irmão? O evangelismo é sério. Nós precisamos encarar isso não como uma missão do pastor. Você pode dizer, não, é do reverendo, eu não sou consagrado. Quem te disse que para ganhar alma você tem que ser reverendo? Você tem que ser pastor, evangelista. Quem te disse para você ganhar alma tem que ser diaconisa? Não, não é meu chamado. Como alguns jovens estavam assim a conversar, e um deles perguntou no outro, qual é o teu ministério, o teu dom? Ele disse, eu sou evangelista. Outro começou a rir e disse, você é evangelista do nível do Pedro Gomes? Ele disse, não, o nível dele é outro, está longe. Eu fiquei triste, irmão. Sabe, irmão? Você pode dizer que não, a minha onda não é muito ganhar alma, eu sou mais pastor. Deus me chamou, porque aqui tem alguns que se vejam como pastor. Estão aqui sentados alguns. Outros se vejam como mamã pastora. Não, a minha inclinação mais como mamã pastora. Sabe, irmão? Para você saber, a palavra cristão, pela primeira vez foi vista em Antioquia. Algumas pessoas que desdenhavam dos que seguiam a Jesus, por eles verem a mesma característica dos cristãos, ou seja, de Jesus nos cristãos, eles começaram a desdenhar e dizer assim, são cristãos. Por outras palavras, pareciam-se com o cristão. Pareciam-se com o próprio Cristo. Então começaram a lhe chamar cristão. Ganharam o nome de cristão por causa de se identificarem com Cristo. E para sua boa informação, irmão, Jesus Cristo é pessoa, olha, se importou muito pelas almas. Lucas capítulo 10, versículo 19 vai dizendo que o Filho do Homem veio para buscar o que havia se perdido. O que havia se perdido? No Éden, o homem havia se perdido. E a Bíblia vai dizer, Gênesis capítulo 1, versículo 27, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E ele vai dizer, a imagem de Deus o criou. João capítulo 1, versículo 1 a 3. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava? Sem ele nada do que foi
feito se fez. Quer dizer que a imagem no jardim que fez o homem era o próprio Cristo. E esse homem que se perdeu, o Cristo também agora veio lhe resgatar. Por isso Jesus se fez como homem para resgatar o homem. Jesus se importa tanto com o homem. Você pode dizer a minha inclinação de ser pastor. Sabe? Alguém sabe quem é o maior pastor de todos os tempos? Jesus Cristo. E Jesus, maior pastor de todos os tempos, se preocupava em ganhar alma. Jesus também era o maior evangelista de todos os tempos, que se preocupava em quê? Ganhar almas. Então ganhar alma não tem a ver com o teu chamado ministerial. Ganhar alma tem a ver porque você é cristão. Estamos a perceber? Você é cristão, você é cristão. Então se você é cristão, você se identifica com Jesus. Se Jesus ganhava alma, você deve ganhar alma. Você pode não ganhar o mesmo número de pessoas conforme eu ganho, mas você deve ganhar alma. Mas a pergunta é, quantas almas você já ganhou? Até agora. Você já ganhou quantas almas? Sabe, irmão, quando Deus me converteu, eu tive primeiramente um sonho. Eu estava a caminhar de um momento para outro, nos céus, veio uma luz muito forte. E aquela luz, eu nem sabia que em mim afinal também tinha uma luz. Mas a luz em mim manifestou-se, mas era pequena. Foi em contato com a luz dos céus. E logo fui arrebatado. E eu comecei a chorar. Senhor, Senhor, eu estou aqui, a minha família ficou. A minha família está onde? A minha família está onde? Irmão, eu nunca tinha ouvido uma palavra do que é arrebatamento. Porque na altura penso que eu nem tinha um mês de conversão. E eu me espantei. Fui procurar o meu pastor. O pastor disse que não. Deus está a te chamar. Você tem uma missão. Aleluia. Sim. Desde aquele tempo, irmãos, eu onde ia, se apanhasse um táxi, o meu coração inflamava, como se fosse ter uma chama a queimar por dentro. Mas era para mim compartilhar dentro daquele iate sobre Jesus. Onde eu passava, eu parava as pessoas com educação e compartilhava de Jesus. E as pessoas se convertiam. Eu comecei a pregar por causa da disponibilidade. Porque muitas das vezes Deus tem te incomodado para você ganhar alguém, mas você não se disponibiliza. Você fica assim, não tenho coragem, não posso fazer isso. Irmão, grandes coisas de Deus você só vai viver, não dentro da igreja, mas fora. Aleluia. Fora da igreja, onde o Pai não está para te ver, mas Deus está aí para te ver. Você vai experimentar grandes coisas. Irmão, eu comecei a evangelizar por causa de mim. Ou seja, eu comecei a evangelizar porque deixei o Espírito falar através da minha vida. Inclusive, irmãos, um certo dia, eu passando o 1º de maio, vi um maluco, tá maluco mesmo, com aquelas trouxas. Falo isso na presença do Deus, do meu pai, reverendo Ananias Alberto, diante do Deus, Criador do céu e da terra, não minto. Eu quando olhei no maluco, o Senhor estava falando para ir lá, lhe pregar a palavra. Irmãos, era sensivelmente 15 horas. Eu falei, maluco, como é que eu vou ir lá? Maluco, vou ir pregar a palavra. Eu resisti, irmão. Passei, fiz o que eu deveria fazer, a voltar. Mesma situação. O Espírito estava me incomodando de tal maneira. Eu como andava com a Bíblia, falei, não tenho como. Fui lá. Enquanto eu ia, as pessoas estavam atônicas a me olhar. Está a fazer o quê? Sentei como onde o maluco estava. Comecei a lhe falar da palavra. Comecei a lhe falar do Evangelho. De um momento para outro. Também não entendi como é que estava a acontecer. O maluco começou a falar da vida dele. Ele disse, olha, eu sou guineense. Eu era um padre.
E Deus me usava muito lá. Mas os outros padres não gostavam. E chegou uma dada altura, a minha mente começou a ficar perturbada. E eu vim parar aqui em Angola em questão de tratamento. Eu aqui não tenho família nem nada. E eu fiquei maluco a comer na lixeira. Mas antes de você vir aqui, Deus já me levava para mim começar a entrar no maculuço. E eu entrava quando tinha culto de libertação. Assim que eu estava a conversar com eles, irmão. As pessoas estão a passar, estão a assistir. Estão a assistir. Eu estou querendo dizer o quê? Irmãos, tem coisas que você só vai ver Deus a mover na tua vida quando você estiver em movimento ou em ação. Há coisas que Deus não vai te revelar, não vai te mostrar porque você não se movimenta. Felipe estava em movimento. O Espírito lhe disse o quê? Apressa-te desse carro. E apressou, compartilhou a palavra para quem? Para o eunuco. O eunuco foi batizado, foi ganhado. Paulo em movimento, Paulo queria levar o evangelho a outras localidades. E o Espírito lhe impelia. Quer dizer, o Espírito só lhe levou até onde o homem lhe apareceu em visão, lhe dizendo, passa-te a Macedônia. Porque ele estava em movimento. Tem coisas que você só vai ver na tua vida quando você se disponibilizar. Olha, tem coisas que você só vai sentir que Deus está contigo quando você começar a ganhar almas. Porque Jesus vai dizendo que ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mateus começa a dizer o quê? Ide, pregai o evangelho, batizai em meu nome. No final vai dizer que eis que estarei convosco todos os dias até que a consumação dos séculos. Irmãos, tem coisas que você só vai ver Deus agir na tua vida quando você começar a se disponibilizar a fazer o que Ele quer. O teu amigo anda contigo, mas até agora não consegues lhe falar só uma só palavra. Nem consegues só lhe falar, Jesus te ama. Sabe, olha, quando você fala essa palavra com sinceridade, é alguém que precisa somente desta palavra. Você não sabe o estrago que pode fazer. Tem pessoa que só lhe falei, Jesus te ama. Me olhou, repetiu, Jesus me ama, sim. Estás a falar sério, sim. Começou a chorar. Porque muitas das vezes nós pensamos que Deus só usa pessoas consagradas. Sabe, irmãos? Quando Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto vos seja revestido de poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer que, vai dizendo que, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-de-eis minhas testemunhas. Desde que? Jerusalém, Judeia, até aqui, Samaria. Irmãos, se você olhar bem o texto, só os apóstolos é que haviam ficado em Jerusalém. E aí veio uma perseguição na igreja. Quando a igreja começou a padecer perseguição, quem saíram não foram os apóstolos, foram pessoas como você e eu. Aleluia! Quem foi Estevão? Estevão não foi apóstolo. Quem foi Filipe? Filipe não foi apóstolo. Você, muitas das vezes, tem problemas que às vezes Deus te incita. Não é para você passar mal, é para você compartilhar nos outros. Por que você fica com o poder de Deus somente para ti? Tem muita gente que precisa da salvação. Tem muita gente que precisa da salvação. Ontem, quando eu entrei aqui, encontrei um teatro. Aquele teatro mexeu muito comigo, irmãos. Eu não sei você. Se calhar você estava a rir. Se calhar você olhou como se fosse algo do nada. Mas foi um teatro muito, muito profundo. Tem pessoas que você não sabe quantos já morreram hoje. E quantos morreram sem Jesus Cristo de Nazaré. Tem muita gente que precisa ouvir somente o que você tem para dar para Ele. Aleluia! Por isso, começa a entender que a missão de ganhar alma é mesmo minha e tua.
não começa só a ir ao campo quando temos uma campanha evangelística com a igreja toda. Não faça isso. Você próprio tem que entender que você e eu fizemos parte do corpo de Cristo. Somos a igreja. E a igreja não é essas paredes. A igreja é você. E Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Aonde você vai, as pessoas devem ver Cristo na tua vida. E você deve compartilhar sobre Cristo nessas pessoas. Tem pessoas que Jesus Cristo de Nazaré precisa chegar lá através de você. Se cada um de nós pudéssemos ganhar só uma pessoa aqui nessa igreja, nem nas galerias poderia ter espaço. Nem na galeria poderia ter espaço. Nós negligenciamos muito. Nós às vezes nos conformamos com os nossos programas religiosos. Nós estamos satisfeitos. Não, gosto quando o pai ora, quando o pai ministra. Só mesmo para você. Nunca levas também o outro. Sabe, irmãos, o que eu aprendo? Os pecadores não vêm na igreja. Depois de Adão e Eva pecarem, eles fugiram da presença do Senhor. Na igreja, como tinha a presença do Senhor, a maior parte dos pecadores não vem na igreja. Os pecadores estão lá fora, estão lá nas praças, estão nos autocarros, estão nos hospitais, estão nos bares. E a igreja não foi chamada para estar confinada aqui dentro. A igreja foi chamada para ir lá onde eles estão. Não é eles que vão vir aqui. Nós precisamos entender que se nós não formos lá, eles não vão vir. Por isso é que quando vem, quando vai, parece que já nos conhecemos todos mesmo. Irmãos, há quanto tempo você está a ser formado aqui dentro e ainda estás a dizer que ainda não é teu tempo de pregar a palavra? Há quanto tempo você está a se alimentar? Há quanto tempo você está a negligenciar o que Deus colocou na tua vida? Há uma responsabilidade grande de ganhar alma. Sabe, Ezequiel capítulo 3, aí Deus começa a falar sobre o atalaia, dizendo que se eu falar para ti e falar para o ímpio, que vai morrer se não se arrepender, e você não ir falar, e ele morrer no seu pecado, vou requerer o seu sangue nas suas mãos. E a igreja foi chamada para ir fora, para pregar o evangelho às prostitutas, aos bêbados, para ir levar o evangelho aonde eles menos esperam. Eu estou aqui, irmãos, momentos há que entro na casa de onde vem Caiome para ir pregar o evangelho. Sabe, irmão, para mim, o mais importante, em primeiro lugar, é que essa pessoa seja ganhada. Quando ela ser ganhada, ela vai decidir onde vai ficar. Aleluia. Ela vai decidir onde vai ficar. O meu desejo é que essa pessoa fique num lugar onde tenha melhor cuidado espiritual. Mas muitas das vezes, as nossas direções de evangelismo, às vezes erramos um pouquinho. Precisamos melhorar um pouquinho. Sabe, irmão, comece a exercitar, não com a ideia de fazer encher a nossa igreja. Tudo bem, precisamos de membros aqui na igreja. Mas a primeira instância, faça porque você pode salvar alguém que poderia morrer hoje. Alguém que poderia ser atropelado hoje. Mas se for atropelado e aceitou Jesus antes, você poderia ser alguém como um resgatador desta pessoa. Sim, nós podemos convidar pessoas para vir na nossa igreja. É verdade. Para lhe fazer discípulo. Mas nós não sabemos quando é que Jesus vai chegar, irmão. Nós não sabemos quando é que Jesus vai chegar. Talvez vai chegar agora. E se ele chegar agora, você vai ficar feliz olhando que o teu pai não está onde você está? Você vai ficar feliz olhando que o teu esposo não está onde você está? Os teus filhos não estão onde você está?
vamos ganhar os outros também. Aleluia! A Bíblia fala que a seara é grande, mas os trabalhadores são pouco. Por isso ele quando vai dizer, como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, e como invocarão se não creram? Quer dizer, de uma forma lógica, ou de uma forma resumida, para crer precisam de alguém que prega. Amém? Para ouvir precisam de alguém que pregue. Quer dizer que, irmãos, até conforme estamos aqui, tem pouca gente que se importa com o evangelismo. Nós se importamos com tudo, qualquer coisa. Olha ainda os irmãos muçulmanos. Ou os irmãos segundo a carne, né? Os muçulmanos, lhe veja ainda. Os muçulmanos, a maior parte dos que estão a vir aqui em Angola, esses camaradas estão a vir para estabelecer aqui o islamismo. Mas eles estão a entrar onde? Por meio do comércio. Por meio do comércio estão a ganhar. Hoje tem muitos jovens, vai ainda ao lado da mídia. Vais ver, os jovens do Lubango aí. Você até, mas esse jovem está a seguir aí o quê? Irmão, por meio do que eles têm, estão a ganhar pessoas. Mas você, por meio da tua formação, nem no teu trabalho consegues ganhar alguém. Há 2 semanas, um chefe estava a dizer assim para todos, estou muito nervoso com Gomes. Eles chamam-me de Gomes. Estou muito nervoso com Gomes. Porque antes do Gomes chegar aqui, como ele estava em missão de serviço, quando ele entrou, não vou citar o nome, o fulano, ele até me prometeu, olha chefe, vou te pagar um garrafão de quê? De vinho. Você mesmo é mocota. Mas quando o Gomes chegou, no dia seguinte ele estava a me dizer, não, já não vou mais poder te pagar o garrafão de vinho porque aceitei Jesus. Por isso estou nervoso com o Gomes. Irmão, eu não tenho medo. Os meus colegas sabem que eu sou cristão. Sabem. Eles compartilham a palavra. Os que estavam em outras igrejas estão a voltar nas igrejas deles. Mas é uma satisfação para mim. Muitas das vezes, nós nos privamos tanto para fazer um sacrifício. Os mamadou fazem sacrifício, saem da terra dele para chegar aqui só com o objetivo de quê? De falar sobre o profeta deles, para falar sobre Maomé, para falar sobre Alá. Mas nós nem fazemos nenhum sacrifício. Estamos tão acomodados nas nossas casas, nas nossas igrejas. Amanhã vamos vir de novo, nem vamos trazer pelo menos uma pessoa. Uma semana evangelística ou de missões deveria ter pessoas a se converter aqui. Quanto de nós aqui trouxemos algum convidado? Quem veio aqui e não é cristão? Levantem as mãos. Vamos mudar essa mentalidade, irmãos. A partir de hoje, sabe, eu poderia aqui pregar pipoca, conforme nós jovens principalmente gostamos. Mas eu vim aqui para falar contigo, para você refletir um pouquinho. Olha ainda os testemunhos de Jeová. Olha, irmãos, eu fico nervoso quando vejo os testemunhos de Jeová a pregarem, ou quando vão no campo, para falarem de um Deus que eles nem conhecem. Porque eles nem acreditam no próprio Jesus como o Senhor do Senhor, nem aceitam. Nem aceitam quem é o Espírito Santo, eles até chamam de força. Mas você veja a dedicação do camarada. Mas nós que estamos aqui, a seara é grande, irmãos. A seara é tão grande. E nós precisamos colher na seara, não fora da seara. Infelizmente nós queremos colher fora. Aqui na igreja é um sítio que podemos colher não como deveríamos colher no mundo. Vamos primeiro lá onde eles estão e depois vamos lhes trazer aqui. Amém? Vou repetir. Vamos primeiro lá onde eles estão. Quando eles aceitarem Jesus, vamos lhes trazer aqui. Amém?
Não começa a olhar pela tua idade. Não, sou muito pequeno, sou criança. Começa mesmo ainda com as pessoas da tua idade. Aleluia. O pai aqui falava sobre o testemunho. Você tem muito testemunho que você pode dar. Você tem muito testemunho que você pode falar o que Jesus fez na tua vida. Mas a falta de coragem, a negligência, a preguiça, a vergonha nos faz de não ganhar ninguém. Se coloca ainda de pé no nome de Jesus. Começa